O Evangelho de João, ele é diferente dos outros três, porque ele aborda Jesus, o seu poder e glória, mas também fala muito a respeito das disputas que Jesus teve com as autoridades do seu tempo. A gente vai ver que a linguagem do Evangelho, como também das cartas, elas têm uma certa semelhança, porque João trouxe a ótica do embate, a controvérsia da pessoa de Jesus Cristo. E é bastante interessante porque nesses embates que Jesus teve com as autoridades do seu tempo, traz para nós um senso de reflexão que nós sempre precisamos exercitar. Porque, meus amados irmãos, é muito comum as pessoas construírem a sua própria verdade. O que nós temos que aprender com o desenvolvimento da vida é procurar fatos, argumentos que sejam, de fato, de acordo com o que Deus ensina, porque isso vai trazer para a gente uma visão mais amplificada da coisa. Quando nós fechamos o nosso coração no nosso próprio entendimento, nós tendemos a dar uma falhada ou entender a coisa na maneira mais encurtada, tendo em vista que Deus tem um poder tão grande e que os pensamentos e a visão de Deus é muito maior do que o nosso. E nesses embates aqui a gente vê os fariseus tendo o comportamento que a gente tem diante do confronto. E nós não podemos se fechar, estribar no nosso entendimento, porque se fizermos assim, nós não vamos ter a reflexão necessária. Nós vamos sempre entrar num ataque, quando na verdade nós precisávamos refletir. Porque Jesus vem ensinando, e a gente vê nos evangelhos que Jesus era acompanhado de perto por essas autoridades. Eles queriam ver o que ele estava falando, o que ele estava ensinando, e saíam irritados, queriam matar, enfim. Mas sempre havia um confronto ali, e João traz muito isso. E Jesus estava ali ensinando, falando com o povo. E chega aqui nesse pedaço, desse capítulo 8, que Jesus ele começa, ele prega, e alguns dos judeus acreditam, creem, porque sentiram que aquelas palavras tinham poder, aquilo não era algo comum, eles acreditam. E agora Jesus se volta para esses que acreditam e diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. É interessante a colocação de Jesus desse permanecer, porque ele coloca essa responsabilidade desse zelo, da vontade, da escolha e da decisão nas nossas costas. Se você permanecer, porque eu posso não permanecer. Aí entra a questão das nossas convicções e ideias quando fogem da vontade de Deus. Quando eu tenho na minha cabeça um negócio segundo as minhas verdades, dificilmente eu vou permanecer na verdade de Deus. Dificilmente eu vou acreditar naquilo que Deus está falando, eu vou retrucar. Falo, não. Não é muito comum, às vezes, nós estamos aqui num lugar, seja na casa de Deus, ou em alguma situação, numa reunião no setor de trabalho, quando lançam assim, isso aí não é para mim não, isso aí é para o outro. Não, isso não é para mim não, isso aí é para aquele outro. Por quê? Automaticamente eu estou trazendo a minha verdade, colocando a minha verdade ali diante de mim, e digo, não, isso não é para mim, isso é para o outro. E me tira o senso de reflexão. Não é para ninguém. Deixa eu refletir aqui diante dessa verdade. Porque isso é a permanência nela. Quando eu coloco ali, não, isso aqui é o meu, então, eu vou seguir o meu caminho. Se você permanecer, não é na tua verdade, não é no que você acha, não é no que você pensa, mas na minha palavra você é meu discípulo. Porque Ele deixou para nós o grande manual, que é essa palavra que nós abrimos e aqui estamos a meditar. Nós temos que permanecer no que Ele ensinou, mesmo quando aquilo que Ele ensinou vai de encontro às nossas ideias. Permaneça sempre a verdade e a vontade do Senhor e não a nossa.
essa humildade temos que ter. Eu sou servo, ele é Senhor. Então, se ele fala, eu me enquadro e obedeço. Porque é disso que ele vai falar aqui. Ele está se direcionando àqueles que acreditaram nele. Ó, você acreditou, então permaneça. Nós levantamos lá, se rendemos a Jesus, passamos até pelo processo do batismo. Eu acredito nele, eu falo em nome dele, eu digo que ele é Senhor. Então permaneça naquilo que ele deixou. Permaneça nos seus princípios. Se você permanecer, você é meu discípulo. Se você não permanecer, você não é meu discípulo. Porque nós precisamos demonstrar na nossa vida a pessoa de Jesus. Permaneça na minha palavra. Claro, isso vai requerer de nós presteza, zelo em estudar, zelo em se aplicar nas escrituras, nos aplicar nos ensinos dele, na palavra dele, para a gente poder se medir. Eu estou no caminho dele. Ele disse isso: se permanecerdes, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Isso aqui é algo muito falado, né? Mas libertar de quê? Que verdade é essa que liberta? É interessante a gente ver o seguinte: se eu coloco em voga o meu entendimento, porque a palavra de Deus ela é clara, não se estribes no teu entendimento. Se for para se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Então, que verdade é essa? Que liberdade é essa? Que libertação é essa? Porque eles quando ouviram isso, já questionaram a Jesus. Opa, nós somos descendentes. Olha aquele que fala assim, não é para mim não, isso é para o outro. Nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, serei livre? Eu não sou escravo não. Eu não estou preso a nada não. E é o outro que está, é o outro que é escravo. Que liberdade é essa que você está dizendo? Que escravidão é essa? Nos responde. De qual é a escravidão que ele quer nos libertar? Qual é a escravidão que essa verdade liberta da escravidão do poder do pecado? Todo aquele, em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Então aqui ele está falando de que escravidão é essa? Do pecado. E não é assim? A pessoa fica andando em círculo, uma coisa que prende, que é difícil de desvencilhar. E por que essa liberdade, essa verdade vai libertar e vai trazer entendimento? Porque ela vai nos convencer que aquele nosso entendimento está errado e que nós precisamos permanecer no entendimento de Jesus, na verdade de Jesus, porque é isso que vai nos levar a um bom caminho. Essa verdade vai mostrar para mim, olha, você está caminhando para o buraco e eu estou lhe dando a oportunidade. É por isso que nós não podemos tirar esse exercício da reflexão. Se eu falo assim, como esses fariseus, eu sou filho de Abraão, isso não é para mim não, isso é para o outro. Está perdendo a chance de refletir. Nunca é para o outro. Sempre nós temos que refletir para se encaixar. Deixa eu ver. Na verdade, não pode ser nem a tua realidade de vida. Você tem que se perguntar, será que é para mim? Eu gosto de refletir na palavra de Deus, vendo naquela época como as pessoas concebiam a palavra, e vendo hoje, eu falo, nossa, como é difícil hoje. Porque naquele tempo, a gente vai ver um exemplo disso aqui, de quando a gente joga para dentro de si, não para o outro. Quando Jesus disse lá, perto do seu momento de ser levado preso, ele lá na ceia, lá naquele grande dia, com os seus discípulos, ele fala assim, ó, um de vocês vai me trair. Já viu a resposta deles? Sou eu, Senhor? Sou eu? Se fosse hoje, é ele que vai. É ela. É ele ali. Sou eu, Senhor. Olha o exercício da reflexão. Sou eu? Porque eles estão replicando Jesus. E essa réplica vai impedir da verdade chegar. Porque eu não aceito. Eu coloco em pauta o que eu acredito e acho.
Porque a conversa é essa. Olha, você é escravo, você não sou. É. E o escravo não entra na casa, mas o filho fica para sempre, o filho. E se pois o filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente Ele é o caminho da libertação. Se nós não conseguimos vencer, quebrar essa escravidão por si só, é necessário o filho. Justamente esses que eles não estavam querendo aceitar. É tão interessante esse diálogo, quando a gente começa a fundamentar o que a gente acha em detrimento do que é, e o impedimento que isso traz, porque eles tinham uma repulsa à pessoa de Jesus. Às vezes nós também estamos tendo repulsa à verdade, porque nós não queremos nos adequar. E essa é a tristeza. Quando nós jogamos para dentro da gente o que a palavra está dizendo, para assim, você é, deixa eu ver se realmente eu sou. Você pode não ser, mas eu preciso ver se sou. Vai que eu seja. Então toma uma postura, uma decisão. E aqui ele continua dialogando, ó, se o filho te libertar, você é livre. Eu sou o que liberta, justamente esse que eles não queriam aceitar. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. É aquele bloqueio, não passa. Porque não há reflexão, não há humildade de discernir. Vocês não me aceitam, a minha palavra não está aí. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Olha o embate. É tão interessante isso, porque eles estão atacando Jesus também. Nós temos que entender o seguinte: quando nós estivermos diante da palavra de Deus, nós nunca podemos ficar na defensiva, no ataque. É rendido. Por quê? Porque senão nós vamos achar alguma situação para repudiar aquilo que vai vir ali. Não é para mim não. Não sou eu não. Não me enquadro nisso não. Eu não quero me render a isso não. Isso só nos faz bater cabeça. Eles não reconhecem que eles são descendentes, eu sei. Mas eu estou fazendo aquilo que meu Pai agrada, vocês não. Olha a resposta abusada deles. Então lhe responderam no 39. Nosso pai é Abraão. Disse, é Abraão. Aí Jesus responde: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, porque Abraão foi obediente. Abraão foi fiel. Abraão não repulsou a palavra, a verdade. Ele aceitou. Ele reconheceu. Ele se rendeu. Você é filho de Abraão, então pratica as obras de Abraão. Olha a vida de Abraão. Abraão não tinha uma conduta de ataque à verdade, uma conduta de olhar para o outro. Não, ele tinha uma conduta de aceitar. A preço caro. Vê lá. Abraão, pega o teu filho e mata ele para mim. Ele foi matar. Visto agora que você foi obediente. Você entende a visão? Abraão obedeceu, vocês não obedecem. E esse diálogo é interessante, porque ele está falando para eles, então pratica a obra de Abraão, mas agora procurar matar-me, a mim que tenho vos falado a verdade, que ouvi de Deus assim, não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Não, vosso pai não é Abraão. Ele não está falando de descendência biológica, ele está falando de descendência espiritual, de entendimento. A gente fala algo aqui, às vezes a gente não tem a dimensão. Quando você vai se aplicar ao texto e parar para pensar no que eles estão querendo de fato dizer, você vê como esses homens tinham um coração endurecido. Porque eles falam assim, nós não somos bastardos. Sabe o que eles estão falando para Jesus aqui? Tem até uma tradução que vai dizer assim, nós não somos filhos de prostituição. Porque eles conheciam a história do nascimento de Jesus. Eles sabiam que Maria tinha ficado grávida e não era de José. Então eles estão dizendo assim, você é filho de prostituição, você é um bastardo, teu pai não é aquele. Quem é você? Você não é ninguém. Você é a escória. Olha o ataque. Como a gente faz? Mas você.
você quer isso, você quer aquilo, agora como é que você é? Assim, não, você é um bastardo. Teu pai não é José. Teu pai, você é filho de prostituição, você não é legítimo. Para quê? Para desconsiderar o que a verdade que estava saindo da boca dele. Para desvalorizar a palavra falada. Assim somos nós. Não. O que eu acho é isso, que o que está dizendo aqui não tem nada a ver. Quem é? É o bastardo. E Deus só está dialogando com eles. Nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Meus amados irmãos, a grande questão não é estar reunido em um lugar com a Bíblia aberta. A questão é deixar essa palavra entrar dentro de nós, com humildade, através de uma reflexão tranquila e sincera da nossa realidade. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu me examinar. Por que eles não estão entendendo a linguagem? Porque eles estão botando um bloqueio. E nós não podemos bloquear essa verdade, porque é essa verdade que vai nos libertar. Conheça a verdade que liberta. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se essa palavra não entrar, não vai haver mudança, transformação em ninguém. Não pode haver esse bloqueio. Se a palavra de Deus vai lá como uma espada no nosso coração e aponta o erro, aqui você errou, aceite e dê glória a Deus. Obrigado, Pai, porque tu corrige ao filho que ama. E jamais fique na defensiva de achar nada, sou eu não é ninguém não, como esses. Você é um bastardo. O que você fala eu não ouço, tu é legítimo, quando na verdade somos eternamente aprendizes aqui. Temos sempre que refletir. Deixa eu ver. Porque Jesus vai ser duro com eles. Você é ilegítimo. Você é bastardo. Sabe por que você não me entende? Não entende a minha linguagem? Minha palavra não entra em você. Você é do diabo. É duro isso. Mas eu tenho que falar. Será que eu sou mesmo? Será que eu sou? Porque como Abraão se rendeu e obedeceu, será que eu estou rendido em obediência à palavra dele, permanecendo na palavra dele para ser discípulo dele? Eu tenho que refletir. Senhor, eu ainda não sou. Misericórdia, eu quero ser. Senhor, eu estou caminhando, eu sou. Glória a Deus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Olha aqui, quando eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o outro. Não tem esse meio termo. Aí você vai dizer assim, eu sirvo a mim mesmo. Tá. Você é filho de quem? Quem é seu pai? Quem é que articula na tua mente? Quem é aquele que te induz para lá, te induz para cá? Quem é que você está satisfazendo o desejo? É de Deus? Vivendo para a glória de Deus, vivendo para o Senhor. Nós louvamos aqui, investe em mim, Senhor, eu quero te honrar. Viver para satisfazer a Deus e não o outro. É esse o pensamento. Quando a palavra ela vai lá e mostrando aqui, vê aí, porque esse é o papel da palavra de Deus. Nos dá um norte. Mesmo que esse norte às vezes venha apertar o parafuso, venha puxar a nossa orelha, isso é bom. É uma oportunidade de a gente se ajustar. Nós nunca temos que achar que é para o outro, ou que não é para mim, ou que não sou assim. Como um fariseu, como é muito explícito até em João, eu não sou como os demais homens da terra. Eu sou santo, eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Deixa eu ver se eu sou de Deus, deixa eu ver se eu não sou de Deus. De quem eu estou satisfazendo os desejos? Vocês estão querendo satisfazer o desejo do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui ele faz uma analogia interessante do mentiroso e do homicida. Características do diabo, mas do fiel e do obediente, característica daquele que é filho de Deus. Então nós temos que olhar essa balança aqui com muita tranquilidade, sem achar que é isso, é aquilo, olhando para dentro de nós, para peraí, deixa eu ver a minha real condição. Porque Deus, ele quer, não se compraz na nossa destruição. Ele quer que sejamos seus filhos. Mas nós temos que olhar esse diálogo aqui, trazer a verdade para nós, mesmo que ela nos coloque numa situação de berlinda. Vê aí que você está fora, tem que olhar a dor, assume, toma a decisão e muda, porque eu preciso permanecer na palavra dele. Se você permanecer, é uma decisão sua, intransferível, é sua de querer permanecer. Você vai ser meu discípulo. Mas porque eu digo a verdade, não me creio. Então, aonde estavam presos? Na mentira. Assim como o Satanás desceu, virou pai da mentira, assim como também houve a malignidade no homem, no pecado de Adão, também nós podemos hoje, pelo Filho, seu Filho vos libertar, sereis livres. Nós podemos hoje, pelo Filho, ser obediente e fiel. O pecado não pode mais nos escravizar, porque nós temos Jesus. Agora nós temos que olhar isso aqui com muita tranquilidade e tentar nos colocar nessa condição. A palavra não pode achar bloqueio no nosso coração. Nós temos que estar abertos à palavra de Deus. Essa que seguramos, essa que temos acesso. Como um copo vazio, desejando ser cheio. Ir a Deus com o coração aberto para que Ele possa ensinar. E nunca, jamais desconsiderar, mesmo que venha de alguma maneira te afetar. Você pensa, está errado, então estou. Porque não é o homem que está falando, não é a mulher que está dizendo, quem está falando é a palavra de Deus. Deus falou direito, então vamos para a direita. Falou esquerda, então vamos para a esquerda. Ah, mas eu acho que é para meu amigo, que eu acho, eu deixo de achar. Tem que morrer. O que tem que valer é a verdade de Deus. Por que você não entende a minha linguagem? Porque é um bloqueio dentro do teu coração. Desbloqueia e a nossa vida ela vai dar um salto. Porque na medida que eu vou me tornando filho dele, eu acabo trazendo para a minha vida as benesses de ser um cidadão do reino do Senhor. Então que nós possamos de fato